Olá, boa tarde. Depois do mês mais letal da pandemia no país, abril começa com centenas de pacientes à espera de um leito de UTI. Só na região metropolitana de São Paulo são 713 pacientes. Nossos repórteres mostram os desafios para manter o abastecimento de oxigênio nos hospitais com o grande aumento da demanda. Goiânia suspende a vacinação contra a Covid por falta de doses. E Salvador amanhece com fila depois que o estado ampliou a campanha de imunização. A farmacêutica Pfizer afirma que a vacina desenvolvida por ela manteve a eficácia acima de 90% 6 meses depois de aplicada. A Bolívia decide fechar a fronteira com o Brasil a partir da meia-noite. E ainda, a produção industrial cai em fevereiro. Um temporal assusta moradores do Espírito Santo. E a reconstituição da morte do menino Henri Borel, de 4 anos. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje desta quinta-feira começa com uma reportagem especial sobre um problema recente do Brasil, a falta de oxigênio nos hospitais. Em janeiro, o país acompanhou o caos nos hospitais de Manaus, que ficaram sem cilindros suficientes. Com o avanço da pandemia, o abastecimento continua crítico em diversas regiões. Só no estado de São Paulo, são 110 cidades nesta situação. Os repórteres Felipe Guedes e Ricardo Reichert mostram como funciona essa complexa cadeia de produção de oxigênio aqui no Brasil e a dificuldade para distribuir o produto. Você não vai nem notar, mas durante essa reportagem inteira, você vai respirar mais ou menos umas 100 vezes. É involuntário, é intuitivo. E é por isso que é desesperador você respirar e mesmo assim sentir falta de ar. Esse é um dos sintomas mais graves da Covid. E o Wilson está passando por isso. Graças a Deus, minha saturação está satisfatória. Vendo uma outra máscara 2 vezes por dia. E isso na evolução, só que tem que ir devagar, né? Mas tem esperança de melhorar. Então, é esperança. Para pacientes em estado mais grave, esse ar que a gente respira, com 21% de oxigênio, não satisfaz. Eles precisam de uma concentração maior desse gás para ter conforto respiratório e até para sobreviver. Com a disparada no número de infectados pelo novo coronavírus, nunca tanta gente precisou ao mesmo tempo de suporte de oxigênio. E por isso vimos aquele horror em Manaus, hospitais sem estoque de oxigênio e pessoas morrendo sem ar. O Jornal Hoje conseguiu uma autorização especial para entrar numa fábrica de oxigênio de um dos principais fornecedores do gás medicinal no Brasil. A usina fica em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. A produção do oxigênio começa naquela peça quadrada ali. Ela suga o ar, e aí ele vai passar por vários filtros, depois vai ser comprimido, e aí vai para essa torre, autona. Nessa torre, o ar vai ser resfriado a temperaturas muito baixas. Com isso, os gases que formam o ar vão se separando. E o oxigênio vem para esse tanque aqui, já na forma líquida, a menos 182 graus. Vez por outras, eles fazem testes de qualidade. E o Ricardo está segurando uma amostra que foi testada e obrigatoriamente vai ser descartada. O oxigênio na forma líquida tem uma cor azul claro. E à medida que o Ricardo vai despejando, o oxigênio já vai voltando para a forma gasosa. Agora, em março, é que a demanda subiu muito e de uma maneira muito rápida. Não deixamos ninguém sem produto, mesmo com aumentos que variaram de 5 vezes até 14 vezes. Tivemos aumento aí de 1.300% em alguns hospitais. A empresa foi reprogramando a produção, até com informações que recebia das unidades na Espanha e nos Estados Unidos. Mas em nenhum lugar a demanda cresceu tão rápida de uma hora para outra como aqui no Brasil nesse último mês. Em março, eles dobraram a capacidade das fábricas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que estão funcionando no limite. Para aumentar a capacidade de uma fábrica demora algum tempo. Dependemos também de instaladores, porque não adianta nós termos maneiras de fazer o oxigênio chegar ao hospital se a rede interna
do hospital não comporta esse aumento de demanda. Então, aí entram também empresas especializadas em instalar redes internas em hospitais para adequar a capacidade dos hospitais de distribuírem internamente esse oxigênio adicional. E para o oxigênio chegar até os pulmões de quem precisa, ainda tem outros desafios. Os grandes hospitais usam tanques que armazenam o oxigênio na forma líquida, numa temperatura de menos 182 graus. E para reabastecê-los, dependem de carretas especiais e motoristas treinados. Na falta do líquido, eles podem usar o oxigênio gasoso que vem nos cilindros. Aliás, essa é a única opção das unidades de saúde de pequeno porte. Só que quando o gás do cilindro acaba, ele precisa voltar para a fábrica para ser reabastecido. Esta fábrica de cilindros agora funciona em 3 turnos, contratou mais funcionários e também está no limite. Produz 1.000 cilindros por dia. O cilindro ele tem, por projeto, 60 anos de vida útil. Esse excesso de demanda que nós estamos sentindo, ele não é por falta de cilindro, ele é para corrigir a logística, que é muito complicada. Você não sabe se você precisa do cilindro hoje no Maranhão e amanhã no Rio Grande do Sul. É mais rápido a gente entregar um cilindro novo do que alguém recuperar um cilindro no interior do país e levar para outro lugar. Aqui nessa distribuidora não falta gás industrial. Ó, aqui tem cilindro de argônio, nitrogênio e tinha muito mais. Só que para atender a demanda gerada pela pandemia, eles pegaram uns 300 cilindros desse aqui e mandaram para a fábrica para transformar em cilindro medicinal. E mesmo assim não estão dando conta de atender as unidades de saúde. Do lado de cá fica o gás medicinal. A gente chegou aqui umas 10 da manhã e o que ainda tem para hoje são esses 10 cilindros. Bem menos do que eles precisavam para atender os clientes. O pedido de 300 cilindros que deveria ser entregue em abril ia aliviar a situação, se a fábrica de cilindro não tivesse suspendido o prazo de entrega. A fábrica mandou um aviso para nós de que o governo federal fez um pronunciamento lá para eles, dizendo que ia precisar de parte da produção, grande parte da produção deles, para abastecer os hospitais do Brasil todo. E aí eles não têm previsão de quando vão poder nos entregar. A Associação Brasileira da Indústria Química, que representa 4 das maiores produtoras de gases medicinais no Brasil, diz que trabalha para diminuir o tempo gasto no reabastecimento do cilindro. E a ideia é usar a mesma lógica da distribuição de gás de cozinha. Eles têm uma tecnologia de logística muito avançada. Então, a ideia é que este grupo possa dar apoio aos produtores de oxigênio. Quem vai prover, provavelmente, seguirá sendo os produtores de oxigênio mesmo, né? Inclusive com algum suporte que foi oferecido pelo governo federal, do Exército, né? Tanto com motoristas como caminhões. Se for necessário, vamos apelar para essa outra linha, né? E os especialistas dizem que a atuação do poder público é fundamental para que não falte oxigênio no país. Você precisa ter um comitê de coordenação que veja o que está acontecendo no país como um todo. Se a gente observa o resto do mundo, pensando em sistemas de saúde, a gente verifica que está sendo pensada uma estratégia global para cuidar da pandemia. Todo o aspecto de combate a essa pandemia não poderia ser feito de acordo com vontades individuais, vontades de governo, mas sim com uma política de Estado. O secretário do Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, disse que o Estado comprou 2.000 cilindros abastecidos para as prefeituras e que até o fim da semana que vem tudo estará normalizado nos hospitais. O Ministério da Saúde disse que está coordenando uma ação conjunta com a Anvisa, os Ministérios da Economia e da Defesa e produtores de oxigênio para evitar o desabastecimento do produto. Segundo o Ministério, entre as ações estão o envio de cilindros, instalação de mini-usinas e a compra do produto no exterior. Em Minas Gerais, as medidas restritivas da fase roxa, mais severa, foram estendidas até o dia 11 de abril em 815 municípios. Se a gente for ver, praticamente todo o estado, né, que tem 853 municípios. Em Belo Horizonte, mais de 200 pessoas esperam por um leito de UTI.
As fotos mostram corpos de pacientes que morreram na UPA Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais, só ontem a unidade de pronto atendimento registrou 5 óbitos. E, sem espaço no necrotério, um dos corpos ficou do lado de fora. O normal das UPAs seria receber os pacientes graves e ele ficar ali só até uma certa estabilização. 1, 2 dias, isso seria o normal. Agora já não tem mais esse normal. Porque a UPA, na verdade, ela virou um hospital. A tia da Isabela está com Covid e há 10 dias está internada em uma UPA de Belo Horizonte. Ela tem 43 anos, está entubada e precisa de uma vaga em unidade de terapia intensiva. Nós clamamos por um pedido de socorro, de ajuda, para que esse leito, essa vaga saia para ela. Só em março foram abertos 265 novos leitos públicos de UTI em Belo Horizonte. A taxa de ocupação caiu para 94,7%. Mas mesmo assim, o sistema de saúde opera no limite. Faltam vagas em muitos hospitais e a rede particular continua sob pressão. Segundo a Prefeitura, hoje, 207 pessoas esperam por um leito de terapia intensiva em BH. Desse total, 153 são pacientes que estão internados em UPAs e 54 aguardam em leitos de enfermaria. Nessa madrugada, houve fila de ambulâncias na porta da Santa Casa de Belo Horizonte. Em todas elas, pacientes com suspeita de Covid precisando de internação. Com um esforço que eu considero excepcional dos profissionais de saúde de uma maneira geral, eles estão conseguindo acolher e dar o suporte adequado dentro das condições que eles têm, onde eles estão. Então, nós temos dezenas de pacientes que estão nas salas de emergência dos hospitais entubados, tá? Nós temos isso nas UPAs, né? Nós temos isso nas enfermarias dos hospitais. É uma situação de guerra, onde a comunidade médica está realmente fazendo um enfrentamento que eu acho que vai ser histórico. Em Minas Gerais, 731 pessoas esperam por internação em leitos de UTI. O tio da Gabriela morreu nesta fila. Ele ficou internado por mais de 10 dias numa UPA de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele acabou falecendo ontem, sem conseguir a vaga. Nós não temos margem de erro. Se no ano passado, no Natal, no Réveillon, a gente orientava que poderia fazer uma festa de fim de ano, né, com 8, no máximo 10 pessoas no ambiente aberto, neste momento não dá mais para fazer esse tipo de festas, né? Então nós temos que ficar em casa nesse feriado de Páscoa. Caso contrário, pode ser um último domingo de Páscoa para muitas pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte afirmou que não foram registrados óbitos por falta de atendimento nas UPAs. As mortes registradas, de acordo com a Secretaria, foram de pacientes que estavam recebendo a assistência necessária. E o mês de março foi pesado, viu? Que terminou ontem, foi o mais fatal da pandemia aqui no Brasil. Quase 67 mil mortes em todo o país, o que dá 2 mortes a cada 3 minutos. Foram 6 dias de intubação até que Luzinete, de 74 anos, não resistiu. A mãe de 3 filhos e avó de 5 netos, que morreu num pronto-socorro na zona sul de São Paulo, foi enterrada hoje. Minha mãe não teve a chance, não teve a oportunidade de lutar pela vida. Eu creio que se ela tivesse, no começo, uma UTI, uma vaga, um leito de UTI, uma terapia intensiva, um cuidado mais de perto, eu creio que ela poderia ter uma chance. Não vou dizer que ela não viria a óbito, mas ela teria uma chance a mais de viver. Assim como a Luzinete, outras 4 pessoas morreram na cidade de São Paulo à espera de um leito de terapia intensiva, segundo a Prefeitura. No estado todo, só em março, são 15.159 mortes por causa da Covid-19, 496 na fila da UTI. Foi também em março que mais brasileiros morreram de Covid-19. Os dados do consórcio de imprensa agrupados pela repórter Laura Pinheiro, do G1, mostram mais de 66 mil mortes no país. O número é o dobro do registrado em julho do ano passado, até então o pior mês da pandemia no Brasil. As mortes de março são maiores ainda do que as dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, somadas. Ainda analisando os dados por estado, março foi o mês com mais mortes em 17 estados e no Distrito Federal. O aumento pressiona o sistema funerário. O município de São Paulo, por exemplo, registrou pela primeira vez na história
mais de 400 enterros num único dia. Hoje, o governo do estado anunciou que a partir de sexta-feira começa a vacinação de quem trabalha nos cemitérios. A taxa de ocupação das UTIs no estado é de 89,9%. 3.300 pessoas são internadas, em média, por dia. E muitas dessas pessoas são pacientes graves e que precisam de tratamento intensivo. Só aqui na Grande São Paulo, a fila de espera por uma vaga na UTI tem 713 pessoas. Seu José, de 77 anos, está entubado na enfermaria do Hospital do Servidor Público há 16 dias. A neta dele, que é fisioterapeuta e trabalha numa unidade de terapia intensiva, pediu que ele fosse transferido. Eu sei de pessoas que passaram na frente dele, que conseguiram leito de UTI no mesmo dia. Inicialmente, eles estavam alegando para a gente que pessoas que estavam muito mais graves do que ele tinham direito de passar na frente. Hoje, ele é essa pessoa mais grave. E eles falam que, por estar tão grave, por ter menos chance de vida, ele não vai ter direito a esse leito. Em nota, o hospital disse que seu José está recebendo todos os cuidados intensivos, com ventilação mecânica, e que, no momento, não há indicação de novas medidas de suporte invasivas. Diretor da UTI no Hospital Emílio Ribas, esse médico diz que se o número de pacientes em estado grave continuar subindo, mais pessoas vão morrer sem acesso a uma unidade de terapia intensiva. E nós temos pacientes que nós sabemos vão demandar internação muito prolongada, com uma chance mínima de sobrevida, e esse paciente em condições de falta de oferta de leite de terapia intensiva certamente será preterido diante de outros pacientes com maior probabilidade de sobreviver. Vamos aos números, então, os números do pior dia da pandemia até agora. Eu mostro aqui no telão esses dados, de acordo com o boletim de 8 da noite do consórcio de imprensa. Então, em 24 horas, foram registradas 3.950 mortes por Covid. Infelizmente, é mais um recorde, são quase 4.000 vidas perdidas em um único dia. Com isso, o Brasil chegou a 321.886 mortes. Em 24 horas, 89.200 novos casos foram confirmados e desde o início da pandemia são 12.753.258 casos. E a média de mortes bateu recorde pelo 6º dia seguido. O Brasil tem, em média, 2.971 óbitos, 42% a mais se a gente comparar com 2 semanas. São 70 dias seguidos com média acima de 1.000. A gente vê aqui, olha, o crescimento, a elevação da curva. A média de casos está em 75.154 novos casos por dia, 5% a mais do que 2 semanas, 14 dias atrás. A alta de casos está desacelerando, felizmente, mas a gente ainda vê aqui esse patamar que não é tão tranquilo assim. No mapa, a situação pelo país. 16 estados e o Distrito Federal registraram alta na média de mortes. Esta área vermelha inclui todo o Centro-Oeste e o Sudeste. Maiores altas, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Em amarelo, 8 estados com estabilidade. E em azul, com queda na média de mortes, 2 estados, Amazonas e o Acre. Todos os dias, a gente acompanha aqui no JH esse aumento enorme de casos e mortes por Covid no país. E a realidade por trás desses números, muitas vezes, é a dor das famílias, de famílias inteiras que são devastadas pela pandemia, que são vítimas ocultas dessa doença. A pandemia atingiu da forma mais cruel a família Santos de Salvador. Perdemos em menos de 10 meses 4 pessoas da família muito queridas, Uma dor sem igual. Primeiro foi a mãe, Dona Margarida, de 93 anos. Depois, a irmã, Dionélia. A minha mãe faleceu na 2ª e minha irmã na 5ª. No mês passado, o irmão e a cunhada também perderam a vida para a Covid-19. Os dois eram casados há 39 anos. A casa do aposentado Edson também ficou vazia e silenciosa. No intervalo de um dia, ele perdeu a mulher, com quem era casado há 52 anos, e a mãe. Os 3 moravam juntos e foram infectados. A gente estava no cemitério participando do funeral da minha mãe e recebemos a notícia da morte de minha esposa.
Foi terrível, foi muito difícil e está sendo difícil até hoje. Nos últimos meses, histórias de famílias inteiras contaminadas e devastadas pela Covid têm sido mais frequentes. Para os especialistas, o descontrole da doença e o relaxamento das medidas de segurança, inclusive dentro de casa, estão entre as principais explicações. Das pessoas que moram com outras pessoas, as famílias, se possível, e tiver identificado esse caso cedo, faça o isolamento, né? Fique em um cômodo isolado do restante da família, e a família toda precisa ser testada o quanto antes, para a gente descobrir se esse vírus está circulando dentro desses domiciliares, para que eles também façam isolamento e também avisem as pessoas com as quais elas tiveram contato, né? A sociedade precisa também agir. A família da Susan também foi devastada pelo vírus. Em 8 dias, a jornalista de 31 anos enterrou a mãe, Rosineide, de 54 anos, o pai, Atanacildo, de 60 anos, e o irmão Rafael, de 34 anos. Eu perdi tudo que eu tinha, né? Nós morávamos os 4 juntos. Tudo que a gente fazia era junto. Todos os nossos planos eram para os 4. E em 8 dias, assim, tudo que eu tinha, tudo acabou. Todos testaram positivo para a doença. Coloquei na minha cabeça que eu não podia ficar mal, porque todos eles estavam dependentes de mim. Em todo o Brasil, 321 mil pessoas já morreram por causa da Covid. Como lidar com tantas perdas em tão pouco tempo? Para esta psicóloga, todo o apoio é bem-vindo. Então, mais indicado, você que quer ajudar essa pessoa que está passando por esse processo de luto, é fazer mais por ela e falar menos. Estar presente quando necessário, oferecer ajuda. E a Páscoa está chegando, né? Então, a gente traz aqui algumas recomendações, sugestões para uma Páscoa segura. A Fiocruz preparou uma cartilha para orientar as famílias nesse feriado e evitar uma explosão ainda maior no número de casos e de mortes por causa da Covid. Como se sente uma mulher ao ver o marido entubado com Covid, precisar de um leito de UTI e não conseguir? Eu preciso urgente uma ajuda para poder transferir ele para o hospital grande, porque lá na UPA não tem recurso. Depois de 4 dias esperando uma vaga, como se sente um filho sabendo que o pai chegou ao hospital com 70% dos pulmões comprometidos? Meu pai está internado e estava lutando para ficar bom, e agora eu vou levar minha mãe no UPA de Realengo, porque ela está sentindo muito febre, não está conseguindo controlar. Fique em casa, pessoal. De acordo com o último boletim, no estado do Rio, mais de 700 pessoas aguardam por um leito de UTI. Na capital, a fila de espera tem 172 pacientes. Hoje, a Prefeitura do Rio avalia se estende ou não as medidas restritivas que vão até o próximo domingo, dia 4. Os profissionais de saúde estão muito preocupados com o que pode acontecer em todo o Brasil nesse próximo domingo de Páscoa, data em que tradicionalmente as pessoas se encontram, se visitam, almoçam juntas. Todo mundo sabe que nesse momento, o mais grave da pandemia, não dá para celebrar como se fosse uma Páscoa normal. Para reforçar e relembrar os principais cuidados, a Fiocruz divulgou ontem uma cartilha com orientações importantes. A principal recomendação diz: a forma mais segura de celebrar a Páscoa é ficar em casa apenas com as pessoas que moram com você. Já existem vários trabalhos mostrando como encontros familiares contribuíram não só para propagar o vírus na própria família, mas dos familiares para outras pessoas, porque essas outras pessoas encontram amigos, outros familiares e por aí vai, estabelecendo uma cadeia de transmissão. Mesmo recomendando expressamente não receber visitas, a cartilha orienta como ter atenção redobrada em caso de pequenos grupos. Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, mantenha o distanciamento, fique de preferência em lugares abertos ou bem ventilados. Na hora do almoço, não compartilhe talheres ou copos. Evite música alta para que ninguém precise gritar. E se estiver com sintomas ou teve contato com alguém que está com Covid, não convide nem vá na casa de ninguém. Por enquanto é preciso manter esses cuidados e seguir com a vacinação.
Na cidade do Rio, 51% das pessoas com mais de 60 anos já receberam a primeira dose. Hoje é dia dos cariocas com 68 anos ou mais. A esperança para amanhã, muita saúde, muita paz, abraçar meus netos, entendeu? Abraçar minha família, poder ver minha avó. Tenho uma avó com 102 anos, só tenho a agradecer. É isso. E morreu de Covid em São Paulo o ator João Acaiabe, de 76 anos. O ator foi diagnosticado com Covid em 15 de março, no mesmo dia em que começava na capital paulista a vacinação para a faixa etária dele. 6 dias depois, ele foi internado e entubado. João Acaiabe morreu no fim da noite de ontem, depois de ter uma parada cardíaca. O ator ficou conhecido como Tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também participou das novelas Eterna Magia e Segundo Sol, na TV Globo e Chiquititas, no SBT. João Acaiabe vai ser enterrado em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Nossos sentimentos para a família. A Bolívia anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil a partir da meia-noite de hoje. Vou até Corumbá, em Mato Grosso do Sul, conversar com o repórter Lucas Leles. Lucas, conta tudo pra gente, como é que vai ser esse fechamento. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, fez o anúncio hoje pela manhã do fechamento das fronteiras por 7 dias. As fronteiras devem fechar logo mais à meia-noite. E uma espécie de lockdown também será feito nas cidades de fronteira com o Brasil para evitar que a variante P1 se espalhe lá no país vizinho. Segundo o presidente boliviano, a medida é para proteger a população e também o sistema de saúde. Agora pela manhã o movimento foi intenso aqui na região de fronteira entre os dois países. Todos que entraram na Bolívia passaram por medição de temperatura, mas depois da meia-noite não será permitida a passagem de ônibus ou carros de passeio para o lado boliviano e nem mesmo a passagem a pé. Está autorizada apenas a passagem de veículos de emergência. Lembrando que nesta semana a Bolívia iniciou uma vacinação em massa nas cidades de fronteira com o Brasil e hoje chegaram mais 16 mil doses à cidade de Porto Quijarro, que fica aqui pertinho de Corumbá, já para ampliar a vacinação nessa primeira fase, chegar a 100% da população do município. Por lá, hoje, quem tem 18 anos ou mais já pode receber a primeira dose da vacina. Maju. É isso, Lucas. Obrigada. E na Bahia, a vacinação contra a Covid foi ampliada para incluir novos grupos e muitos locais de imunização em Salvador amanheceram com centenas de pessoas na fila. Mauro Anchieta que traz os detalhes para a gente. Oi, Mauro, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. As filas são grandes desde cedo nos principais pontos de vacinação pelo sistema drive-thru, como esse aqui na Arena Fonte Nova, onde nós estamos. São ao todo 9 locais com vacinação drive-thru distribuídos pela cidade. Nas primeiras horas da manhã, centenas de carros já estavam na fila no Parque de Exposições e no Centro de Convenções na Orla de Salvador. A Secretaria Municipal de Saúde está fazendo hoje a aplicação da primeira dose em pacientes que se tratam com hemodiálise, trabalhadores da saúde e idosos com 64 anos ou mais. Também continua a aplicação da segunda dose no público idoso. Nesta quinta, a Prefeitura incluiu na imunização mais 6 categorias profissionais. Além dos policiais militares que começaram a ser vacinados ontem, entraram hoje policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e agentes de trânsito municipais. Esses profissionais precisam ter 50 anos ou mais, estar na ativa e trabalhar em Salvador. A Bahia recebeu hoje o maior lote de vacinas até agora. São quase 607 mil doses de Coronavac e AstraZeneca, a maior parte para a segunda dose. Desde a madrugada de hoje até terça-feira que vem pela manhã está proibido em todo o estado o transporte rodoviário intermunicipal. É uma determinação do governo estadual para frear o contágio do coronavírus nesse feriadão. Maju. É isso, Mauro. Valeu. Que bom que a Bahia recebeu o maior lote de vacinas até agora, essas doses de esperança. Agora, em Goiânia, a situação é a contrária, né? Goiânia está sem vacinação contra a Covid e as autoridades de saúde dizem que a campanha só deve ser retomada a partir de segunda-feira. Ludmila Rodrigues explica por quê. Oi, Ludmila. Boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde a você e a todos. É isso mesmo, hoje os postos de saúde de vacinação aqui em Goiânia ficaram sem funcionar. A Prefeitura disse que essa vacinação deve ser retomada na segunda-feira para os idosos de 65 anos ou mais, depois que o município receber uma nova remessa do Ministério da Saúde. Até lá, os 25 pontos de vacinação aqui da capital do estado vão ficar fechados sem funcionar. Alguns idosos ficaram meio perdidos porque tinham a segunda dose da vacina agendada para hoje. A Secretaria de Saúde de Goiânia disse que a aplicação da dose foi adiantada para ontem e que mais de 5 mil idosos tomaram reforço da segunda dose. No total, mais de 240 mil pessoas já foram vacinadas, entre idosos e trabalhadores da saúde. A expectativa do estado é receber mais 266 mil doses na madrugada de amanhã. Mas essas vacinas só serão distribuídas para os municípios na segunda-feira, depois que elas forem contadas, separadas e conferidas de acordo com a necessidade de cada cidade. Maju? Que venham logo. Obrigada, Ludmila. E lá em Campo Grande, a vacinação contra a Covid foi suspensa hoje de manhã porque as doses tinham acabado, mas a cidade recebeu uma remessa de cerca de 110 mil doses e a vacinação dos grupos prioritários deve ser retomada agora à tarde. Ainda falando dessas doses de esperança, o Ministério da Saúde informou que começou a enviar hoje aos estados e ao Distrito Federal um carregamento de 11 milhões de doses de vacina. Quem traz essa boa notícia para a gente é a Camila Bonfim. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está falando de duas vacinas. Uma delas é a do Butantan, do Instituto Butantan, a Coronavac. Nesse caso, são 8 milhões e 400 mil doses que vão ter duas destinações. A primeira parte vai para a primeira dose de idosos entre 65 e 69 anos e outra parte dessa vacina vai ser aplicada, então, naquele grupo prioritário de forças de segurança, também de salvamento, que teve a vacina antecipada e que também inclui Forças Armadas. Já falando da outra vacina, da AstraZeneca Oxford, da Fiocruz, o Ministério diz que hoje também serão distribuídos aos estados e ao Distrito Federal 728 milhões, na verdade, 728 mil doses dessa vacina da Fiocruz. Segundo a Fiocruz, vai ter uma nova entrega amanhã ao governo de 1 milhão e 300 mil doses. Mas a Fiocruz também explicou que esses números podem não bater porque o critério de distribuição é feito exclusivamente pelo Ministério da Saúde. A gente também tem as informações aqui de que essa vacina da Fiocruz, ela vai ser destinada somente para a aplicação da segunda dose dos trabalhadores de saúde. E olha, Maju, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com aquele consórcio nacional das cidades brasileiras, o consórcio nacional de vacinas de cidades brasileiras, que é coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos, para falar justamente sobre a imunização do país. Ele afirmou que o Brasil não fez a articulação necessária para coordenar com os entes federativos essa vacinação. Diz também que não há nada pior nesse momento do que essa desarticulação. Esse consórcio, Maju, debate justamente a compra coletiva de vacinas e também de remédios contra a Covid-19. Pacheco também falou sobre o comitê que recentemente foi criado pelo governo para combater a Covid. Foi criado na semana passada. Ele disse sobre esse comitê, do qual ele faz parte, que surgiu com 1 ano de atraso, portanto, críticas aí, essa falta de articulação para a aplicação das vacinas. Maju. É isso que vários especialistas dizem também, né, Camila? Obrigada pelas informações. E ontem a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial da vacina da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Essa vacina, que é de dose única, demonstrou 66,9% de eficácia para casos leves e moderados e 76,7% para casos que são considerados graves. Com a aprovação desse uso emergencial, a vacina da Janssen pode ser usada assim que chegar ao Brasil, desde que seja fabricada nas unidades que já receberam aval da Anvisa. Também ontem, a Anvisa negou a autorização de importação de outra vacina, lembra dela? A indiana Covaxin. A conclusão foi de que os documentos que faltam geram incerteza sobre a segurança e a eficácia dessa vacina.
Vamos agora para vacinas que temos aqui, Coronavac e AstraZeneca. A gente mostra o ritmo da vacinação de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Em 24 horas, 683.788 pessoas receberam a primeira dose no Brasil. O total de vacinados com essa primeira dose chegou a 17.620.872. E isso representa o seguinte, 8,32% da população brasileira. 5.091.611 pessoas receberam a segunda dose. Então, a dose de reforço foi aplicada em 2,40% da população. Os 26 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 estados que mais aplicaram essa primeira dose em relação à população são Mato Grosso do Sul, Bahia, Amazonas e, na sequência, empatados temos São Paulo e Distrito Federal, que não é estado, mas está aí nessa sequência. Mais detalhes sobre o calendário da vacinação na sua região e a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Pfizer, a farmacêutica, divulgou dados atualizados sobre a vacina contra a Covid. E, segundo a empresa, essa vacina manteve a eficácia acima de 90% por pelo menos 6 meses. Então, a gente vai falar sobre isso com o correspondente Felipe Santana, porque tem informação também sobre eficácia com relação a uma variante. É isso, Felipe? Boa tarde. Isso, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além desse fato de que a vacina dura pelo menos 6 meses, foi divulgado que ela é também eficaz na proteção contra aquela variante sul-africana. E também que em 100% dos casos ela é eficaz na proteção contra os casos graves da Covid-19. A Pfizer já tinha anunciado também que fez um pequeno teste em pessoas de 12 a 15 anos de idade e que o imunizante apresentou 100% de eficácia nesse grupo. Por enquanto, a vacina aqui nos Estados Unidos está liberada apenas para maiores de 16 anos e em caráter emergencial. Mas essas novas pesquisas são um sinal de que brevemente a companhia vai poder pedir autorização definitiva. Nesse momento, a Pfizer continua fazendo estudos sobre o efeito da vacina em mais de 46 mil voluntários. Como a vacina é muito recente, Maju, precisa de tempo de observação para ver quanto tempo dura, de fato. Hoje falaram em 6 meses. Agora, a gente tem que esperar mais 6 meses para ver se os testes mostram que ela é eficaz por 1 ano, por exemplo. Então, a gente tem que ficar acompanhando para saber qual vai ser realmente a eficácia dessa vacina da Pfizer. É isso, Felipe, é tudo muito novo, né? A gente tem que acompanhar, ter cautela e paciência, um pouco, né? Obrigada. Por falar em paciência, quem está sem paciência é o chefe da Organização Mundial da Saúde lá na Europa, que criticou a campanha de vacinação contra a Covid no continente e afirmou que ela está sendo inaceitavelmente lenta. A gente fala sobre isso agora com o correspondente em Londres, Pedro Vedova, que vai explicar para a gente por que na União Europeia a vacinação é tão lenta em comparação com a vacinação aí no Reino Unido, né, Pedro, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo. Bom, a gente pode imaginar aqui alguns fatores. Por exemplo, o Reino Unido aprovou antes algumas dessas vacinas. Também fechou mais cedo alguns contratos com essas farmacêuticas e com cláusulas que acabaram beneficiando o governo britânico. E aí, por exemplo, as fábricas daqui do Reino Unido, da AstraZeneca, elas são, por contrato, obrigadas a atender primeiro o Reino Unido e depois começar as exportações para os outros países. A União Europeia acha isso tudo muito injusto, né? A presidente da comissão falou isso, né? Ursula von der Leyen explicou que as fábricas de dentro do bloco europeu já mandaram aqui para o Reino Unido quase que 11 milhões de doses das vacinas e não recebeu nenhum frasco de volta. Então, os líderes da União Europeia chegaram na semana passada até uma reunião e cogitaram bloquear as exportações de vacinas aqui para o Reino Unido até que houvesse uma proporção mais parecida de vacinação. Quando a gente olha agora para o resultado geral, você vai ver 52% da população britânica vacinada e 16% da população europeia vacinada. No fim das contas, a União Europeia decidiu ficar só na ameaça e manteve a situação. Mas isso tudo, né, essa vacinação um pouco mais lenta, não ajuda a controlar o coronavírus da maneira como os líderes europeus queriam. Por isso que a OMS apontou para a União Europeia, disse que a vacinação está de fato muito lenta e que há meses a gente não via na Europa como um todo uma situação tão preocupante.
Tanto é que o presidente da França anunciou um novo confinamento geral. O parlamento aprovou hoje esse terceiro bloqueio da França, que começa agora no sábado, dura um mês e vai ter toque de recolher de 7 até às 6 da manhã, de 7 da noite até às 6 da manhã. Também as lojas não essenciais vão ficar fechadas. Então são essas medidas que a França tenta controlar, porque, segundo o próprio presidente da França, é uma situação muito delicada, né? O Macron falou que há internação muito grande nos hospitais, né? São mais de 5 mil pessoas em UTIs, esse é o maior pico de toda a pandemia. Por isso que eles tiveram que tomar essas medidas um pouco criticadas, que vieram com atraso na opinião da oposição e falaram que houve um pouco de arrogância do Macron de não seguir as orientações dos cientistas mais cedo, Maju. Isso. Enquanto isso, o Reino Unido, que tem vacina, nos presenteia com essas imagens aí atrás de você, de gente na rua, circulando, com máscara, mas já dá uma esperança aqui, né? Obrigada, Pedro. Bom trabalho. E uma figura tradicional está de volta a Roma, depois de um ano fora de cena. O guarda de trânsito na Praça de Veneza. Os policiais, que são comuns na região desde 1920, tinham saído dali por causa da pandemia, que diminuiu muito o fluxo de carros. Em se tratando de Roma, é uma tradição muito recente, dos anos de 1920, mas que se tornou um ícone para os italianos, como o Coliseu, e foi parar em muitos filmes. O guarda de trânsito, que mais parece um maestro de orquestra, orientando os carros na majestosa Praça Veneza, no centro histórico da capital italiana. Não é sempre que as pessoas ficam felizes em ver um policial de trânsito. Com a pandemia em Roma, como no resto do mundo, as praças mais movimentadas ficaram vazias. E não foi mais preciso controlar o trânsito. Mas com o clima de primavera, o guarda está de volta. E desta vez é uma mulher. Em cima do pódio, que se eleva automaticamente, com as suas luvas brancas, a policial Cristina Corbucci encantou os romanos. Mais do que um balé, é mesmo como conduzir uma orquestra, porque precisamos fazer todos os motoristas entenderem o que estamos dizendo com as nossas mãos. Mas precisamos fazer movimentos lentos para que sejam visíveis. A policial considera um privilégio trabalhar no centro de Roma, que para ela é a cidade mais bonita do mundo, mas é cansativo ficar 7 horas em pé. Cristina diz que hoje em dia existem mais mulheres policiais do que homens nas tarefas do tráfego. Ela recebe apoio das mulheres. Muitas abaixam as janelas para elogiar o seu trabalho. Mas os homens ainda parecem ter um problema com a autoridade feminina, diz ela. Para os romanos, a visão da Praça Veneza com o seu guarda de trânsito é um sinal de que, quem sabe, com um pouco de sorte, as coisas podem começar a voltar ao normal. Esta romana gostou. É bom ver um pouco de tradição. É uma coisa muito bonita. Já mostramos aqui hoje Bolívia anunciando o fechamento de fronteira, né? Agora o Chile. O Chile anunciou que vai fechar as fronteiras para tentar conter a propagação do coronavírus. Vou falar com o Rafael Sibila, que conta pra gente. Oi, Rafael, bem-vindo. Boa tarde. Acho que o Rafael não está me ouvindo. Está me ouvindo, Rafael? Olá, Maju. Muito boa tarde a todos. Pois é, essa é uma das medidas anunciadas pelo governo chileno para tentar conter esse aumento no número de casos no Chile. O Chile que vive um momento muito difícil por conta da pandemia. Ontem registrou 193 mortes por conta do coronavírus. É o número mais alto desde junho do ano passado. Então, a partir de segunda-feira, as fronteiras estão fechadas no Chile, tanto para os chilenos como para os estrangeiros. Essa medida irá durar por pelo menos um mês. Mas o governo anunciou outras medidas. Santiago, a capital, já vive um toque de recolher. Agora as pessoas, para saírem de casa, vão precisar novamente de uma autorização do governo. Além disso, a partir da 1h da tarde de hoje, né, o horário do Chile é o mesmo do horário de Brasília,
4 regiões do Chile, incluindo Santiago e Valparaíso, estão numa espécie de cordão sanitário. Ninguém tem autorização nem para entrar e nem para sair. É uma medida que o governo tomou para tentar evitar as viagens por causa do feriado de Páscoa. Além disso, apenas os trabalhadores essenciais voltam a ter permissão para sair e mercados e shoppings que estavam abertos agora só poderão vender os produtos considerados essenciais, como alimentos e de higiene pessoal. Outros tipos de produtos não poderão ser comercializados por pelo menos 30 dias. É uma forma que o Chile está buscando para conter esse avanço do coronavírus nesses últimos dias. A Argentina também anunciou novas medidas. Na semana passada, a Argentina já havia suspendido os voos entre o país com o Brasil, Chile, Reino Unido e Irlanda do Norte. Agora, aqui na Argentina, só estão autorizados 4 voos internacionais por dia para, assim, testar todos os passageiros, fazer o PCR para saber se ninguém está entrando no país com coronavírus. Principalmente há uma preocupação com as novas cepas. A Argentina que começa a registrar também um aumento de número de casos. Na semana passada, o número de casos novos diários registrados estava numa média de 7 mil casos por dia. Esta semana chegou a 11 mil. Maju. É isso, Rafael. Obrigada. E apesar da pandemia, as celebrações de Quinta-feira Santa foram mantidas em várias partes do mundo, com adaptações, é claro. Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco celebrou hoje de manhã a missa do Crisma. Durante a cerimônia, o Papa abençoou os óleos que vão ser usados nos sacramentos. Em anos anteriores, o público chegava a 10 mil pessoas. Esse ano foram apenas 200. Os fiéis não puderam participar e os religiosos ficaram mais espalhados para evitar o contágio do coronavírus. Por causa da pandemia, pelo segundo ano seguido, o Papa Francisco não vai à tradicional cerimônia de lava-pés em Roma. Para os cristãos, ela é um símbolo dos ensinamentos de Jesus sobre humildade e amor. Na Igreja do Santo Sepulcro, o local onde os cristãos acreditam que Jesus foi enterrado e ressuscitou, quem conduziu a cerimônia foi o patriarca de Jerusalém, Pier Batista Pizzaballa. A igreja é pequena e estava lotada, mas todos os religiosos estavam de máscara. Na Catedral de Notre-Dame, o bispo de Paris conduziu o mesmo ritual e apenas 6 fiéis foram escolhidos para acompanhar. O tamanho do público foi reduzido ao mínimo, não só por causa da pandemia, mas porque a catedral ainda está em reconstrução depois do incêndio que destruiu boa parte da Notre-Dame 2 anos atrás. E aqui no Brasil, a tradicional Missa da Unidade foi celebrada pela primeira vez sem a presença do público em Belo Horizonte. Veja aqui, ó. A cerimônia foi realizada na Catedral Cristo Rei, na zona norte da cidade. É nessa missa que é feita a bênção dos óleos que são usados em batismos, crismas e na unção dos enfermos dos católicos. Só o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e os padres estiveram presentes. O público assistiu à celebração de casa. No ano passado, já durante a pandemia, a celebração foi na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na região metropolitana de BH, para um pequeno grupo de fiéis. Por mais de 40 anos, essa missa reuniu milhares de fiéis no ginásio do Mineirinho. Vamos para Goiás, porque em Goiás as cidades turísticas vão ter reforço na fiscalização neste fim de semana, que infelizmente não é feriado, né? A Giovana Dourado tem os detalhes para a gente, estamos na pandemia, como é que vai ser essa fiscalização, Giovana? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. Policiais, inclusive do batalhão de choque, e os fiscais das prefeituras vão estar nas ruas para evitar que as pessoas se aglomerem nos pontos turísticos. Pelo menos 13 municípios terão esse reforço na fiscalização. É o caso de Pirinópolis, na região central do estado, que é bem conhecida pelas cachoeiras lindíssimas que tem. Por lá, os restaurantes, hotéis e pousadas estão funcionando apenas com 50% da capacidade. E tem também toque de recolher entre meia-noite e 5 horas da manhã. Em Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, também as atrações turísticas foram limitadas à metade da capacidade. Em Caldas Novas, que é famosa por ser a cidade das águas quentes, uma força-tarefa vai ficar de olho nos visitantes que frequentam os parques aquáticos ali da região para evitar que eles fiquem lotados. E no sul do estado, em São Simão,
o Lago Azul foi fechado para visitantes. Como vários municípios turísticos estavam com as atividades suspensas nas 2 semanas passadas, nas 2 últimas semanas, a expectativa é de muito movimento nesse feriadão. Mas a gente reforça que é necessário manter todos os cuidados nesse momento contra a Covid-19, porque a situação em Goiás não é nada tranquila. A gente segue com ocupação nos hospitais estaduais acima de 95%, Maju. É isso, máscara, distanciamento é o que a gente tem por agora, né? E vacina, quando chegar bastante vacina. Obrigada. Em Pernambuco, o comércio voltou a abrir as portas hoje, depois de 14 dias de restrições. A Luna Markman mostra o movimento pra gente. Já estou vendo gente atrás de você aí, Luna. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e a todos. Eu estou no centro do Recife, uma região de comércio. Como você vê, né? Tem pessoas, bastante gente aqui no centro, neste horário, pessoas carregando sacola, inclusive, o que é um sinal bom para as vendas. Mas para quem frequenta, para quem trabalha aqui nessa região, o movimento está muito abaixo do que era considerado normal antes da pandemia. Bem, a partir de hoje, lojas daqui dos bairros, shoppings e galerias e também salões de beleza voltam a abrir de acordo com o decreto estadual. Durante a semana, eles abrem das 10 da manhã às 8 horas da noite. No fim de semana, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Já academias de ginástica tiveram um horário ampliado para evitar aglomerações. Podem abrir agora a partir das 5 horas da manhã. Bares e restaurantes também voltam com metade dos clientes de segunda a sexta, das 5 da manhã às 8 horas da noite e nos fins de semana, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O decreto permite que prefeitos do interior, onde a situação é mais grave, decidam se aderem ou não a essa flexibilização. As medidas valem até o dia 25 de abril, quando o governo vai reavaliar a situação. Enquanto isso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública de Pernambuco está em 96%. De acordo com o governo do estado, mais de 500 leitos de UTI foram abertos em março e, se houver necessidade, novos leitos serão reabertos. Aqui em Pernambuco já ultrapassamos 12 mil mortes por Covid-19 e estamos quase com 350 mil casos registrados da Covid desde o início da pandemia. Maju. É preciso cuidado. E você falou sobre vendas aí em queda. Vou falar sobre isso também. Obrigada, viu, Luna? A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços espera uma queda de 2% nas vendas de Páscoa com relação ao ano passado. É uma queda até pequena, mas vai aumentar, né, as perdas que já tinham sido registradas em 2020. Esta peixaria no Recife sentiu um impacto nesta Semana Santa. A gente tem uma despesa muito alta com pescador, com barco, com produção. E a gente investe o ano todinho para quando chegar nessa época ter um lucro bom para poder sustentar a família da gente, né? Mais uma vez, a Páscoa deve terminar com um gosto amargo para o varejo. Nas projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas de Páscoa devem cair mais de 2% neste ano na comparação com o ano passado. E o faturamento deve cair ao menor valor para o período em 13 anos. Está assistindo ao recrudescimento da pandemia, o aumento do número de casos, as medidas restritivas no comércio. A Páscoa de 2020 foi a primeira Páscoa atípica do varejo. Agora, em 2021, a taxa de variação das vendas do varejo, a queda vai ser menor, 2,2%. Mas ela se dá em cima de uma variação negativa do ano passado. As vendas também devem ser impactadas pela alta no preço dos produtos típicos da Páscoa, que tem sido puxada pela desvalorização do real frente ao dólar. O azeite de oliva, por exemplo, subiu 18%. O bacalhau e o chocolate subiram por volta de 7%. Com isso, ficou difícil manter a tradição na casa de Dona Fátima. Tá difícil. O peixe está muito salgado, o vinho e principalmente o chocolate. A criançada vai ter que dividir uma caixa de chocolate. A alta no preço da gasolina também prejudicou pequenos empreendedores como Andréa, que vende ovos de Páscoa caseiros recheados. O ano passado nós tivemos como fazer uma promoção, entrega grátis. Já esse ano nós não podemos, por causa do combustível. Este supermercado baixou os preços dos ovos de chocolate para tentar evitar prejuízo. Sérgio deu um jeitinho e comprou 3 para os funcionários.
No momento é difícil, mas é mais uma forma da gente poder agradar aquele pessoal que trabalha, que todo ano se dedica aos serviços da gente, então é uma forma da gente gratificar esse pessoal. Agora a gente fala de queda da produção industrial. Depois de 9 meses consecutivos de alta, a produção industrial caiu 0,7% em fevereiro, na comparação com janeiro. Mesmo assim, esse setor continua quase 3 pontos percentuais acima do valor pré-pandemia e, portanto, do nível que registrou há um ano. Em fevereiro, 14 das 26 categorias analisadas pelo IBGE ficaram no negativo. Entre as maiores quedas estão a do setor de produtos têxteis, que recuou 9%, e a do setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, importante para a economia brasileira, que caiu 7,2%. Segundo o IBGE, a perda na indústria de veículos foi puxada pela falta de insumos e de matérias-primas que vem afetando esse setor. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria também registra queda de mais de 4%, 4,2% para ser exata. Agora, deixa eu fazer aqui uma correção, porque ontem, na reportagem sobre o desemprego, apareceu escrito lá no vídeo que os dados do IBGE eram do primeiro trimestre. Na verdade, esses dados são do trimestre encerrado em janeiro. Então, nossa equipe pede desculpas por esse erro. E ainda hoje, abre amanhã a consulta para saber quem tem direito ao novo auxílio emergencial. E um temporal assustou moradores do Espírito Santo. Olha só, a seguir a reconstituição da morte do menino Henri Borel. E a equipe econômica diz que é impossível cumprir o orçamento, mesmo com a promessa do cancelamento de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. E a Andréa Sadi comenta a disputa para uma vaga no Supremo com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Já, já. De volta para falar sobre orçamento, na verdade, sobre o impasse em torno do orçamento aprovado no Congresso Nacional. O relator do orçamento, que é o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse ao presidente Jair Bolsonaro que logo após a sanção do texto, vai cancelar 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. Mas, mesmo assim, a equipe econômica avalia que o orçamento continua impossível de ser cumprido. O presidente Jair Bolsonaro tem até o próximo dia 22 para decidir o que fazer. Para a equipe econômica, do jeito que está, o orçamento aprovado pelo Congresso é inviável, impossível de se cumprir. Eles defendem o veto parcial do presidente. Especialistas e o Ministério da Economia dizem que deputados e senadores aumentaram o dinheiro que vai para as chamadas emendas parlamentares, obras e projetos escolhidos pelos parlamentares. E para bancar esse aumento, reservaram menos recursos para as despesas obrigatórias, como benefícios da Previdência, abono salarial e seguro-desemprego. Uma redução de 26 bilhões de reais. Pressionado e tentando amenizar as críticas, o relator do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB, enviou ontem esse ofício ao presidente Jair Bolsonaro. Diz que tão logo seja sancionada a lei orçamentária, 10 bilhões de reais serão cancelados nas chamadas emendas de relator, recursos referentes a despesas obrigatórias, como Previdência Social, para recomposições nas formas que o governo federal entender adequadas. Ainda no início, o senador responsabiliza o governo. Disse que os ajustes no orçamento foram solicitados pelo próprio executivo. Para o Ministério da Economia, 10 bilhões de reais não são suficientes. Hoje, Márcio Bittar disse que pode sim ir além dos 10 bilhões de reais e não vê necessidade de um veto do presidente Jair Bolsonaro. Não há por que vetar o orçamento, já que ela é uma lei anual. Então nós teremos, além do que eu já fiz, nós teremos o ano inteiro para ir fazendo os ajustes que a realidade brasileira exigir. Para o economista Marcos Mendes, não tem outra saída. O orçamento precisa de ajustes. O correto é vetar o gasto excessivo, vetar as medidas que foram financiadas a partir de corte de despesas obrigatórias e, ao mesmo tempo, mandar um projeto de lei recompondo as dotações das despesas obrigatórias e colocando as emendas dentro do limite do possível. Você tem um imbróglio político muito grande, né? Por um lado, o presidente corre o risco de sancionar um orçamento problemático que dá margem à acusação de crime de responsabilidade,
Por outro lado, se ele fizer todos os vetos necessários, ele vai criar uma briga grande com o Congresso. O impasse continua e as negociações vão prosseguir nos próximos dias. A equipe econômica diz que, com o atual orçamento, há risco real de paralisação da máquina pública, interrompendo a prestação de alguns serviços. O presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem os novos comandantes das Forças Armadas. Você viu aqui no jornal hoje que, diante da reação dos ex-chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que decidiram colocar os cargos à disposição por causa da demissão do ministro da Defesa, o presidente Bolsonaro se antecipou e determinou a troca do comando das Forças Armadas. É a primeira vez que há uma demissão conjunta dos 3 comandantes fora de uma troca de governo desde a redemocratização. E com a mudança, fica assim: a Marinha vai ser comandada pelo almirante de esquadra, que é o Almir Garnier Santos. Vamos ao currículo dele. Ele tem mestrado em pesquisa operacional e análise de sistemas, comandou o 2º Distrito Naval e era secretário-geral do Ministério da Defesa. O novo comandante da Aeronáutica é ele, o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele era o comandante-geral de apoio da Aeronáutica e antes foi chefe de operações conjuntas do Estado-Maior das Forças Armadas do Ministério da Defesa. O Exército ficará sob o comando do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e comandante militar do Norte. Ele comandava também o Departamento Geral de Pessoal do Exército. O presidente Jair Bolsonaro recebeu do alto comando da Marinha, do Exército e da Aeronáutica listas com os nomes da mais alta patente e antiguidade de cada uma das forças. Ele respeitou a tradição ao escolher os comandantes entre os oficiais dessa lista. A transmissão dos cargos dos novos comandantes e do novo ministro da Defesa, que é o Braga Neto, ficou para a semana que vem. Chama a Sadia aqui porque a gente já vai falar sobre pessoas de olho na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que anunciou a data de aposentadoria no STF, né? Então tem bastante de gente de olho nessa vaga. Presidente Bolsonaro diz que quer um ministro leal e fiel, né, Sadi? Conta pra gente o que pesa nessa escolha. Bem-vindo e boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você falava há pouco da troca no comando do Exército. A gente viu essa semana todas as atenções voltadas para o Ministério da Defesa em meio a essa crise do governo Bolsonaro, e agora as atenções vão se voltar para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello lá no Supremo. É isso que está rolando nos bastidores. Já nesta semana, várias conversas, não só entre integrantes do governo, mas ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares, principalmente do Centrão. Uma vaga que é muito importante, sempre é muito importante, uma cadeira lá no Supremo. O presidente Bolsonaro já fez uma escolha de uma vaga, que é o ministro Cássio Nunes Marques, para a vaga do ministro Celso de Mello. O Nunes Marques está lá e agora o presidente tem a prerrogativa de indicar o substituto do ministro Marco Aurélio Mello. Então, o que dizem as fontes nos bastidores, Maju? Qual é o perfil que o presidente está procurando para essa vaga na corte? Um perfil de um ministro que seja leal, fiel a ele, Bolsonaro, lá no Supremo. O presidente faz muitas críticas a algumas decisões de ministros da corte, como a gente acompanha e a gente vê os ministros do Supremo também rebatendo essas críticas. Só para dar um exemplo, a questão da pandemia, as restrições, quando o presidente dizia que ele não podia fazer nada em relação às medidas sanitárias por conta do Supremo, que não é verdade. O que o Supremo sempre disse é que deveria ter uma união entre estados, União e municípios. Então, quando o presidente faz as críticas aos perfis de ministros do Supremo, nos bastidores, assessores dele sempre dizem que quando ele tiver a oportunidade de indicar alguém, ele quer uma pessoa alinhada a ele. E quem seriam esses nomes? Tem o ministro André Mendonça, que é o advogado-geral da União, estava no Ministério da Justiça e tomou muitas decisões, fez muitos gestos ao presidente, é muito leal a ele e é evangélico. O presidente já falou que ele quer indicar um evangélico para essa vaga. Havia uma expectativa a respeito disso para a primeira vaga, mas acabou indo no Nunes Marques. Então, a bancada evangélica e líderes religiosos já foram ao presidente pedir que isso aconteça agora nessa segunda vaga. Mas o que pode acontecer? Pode desagradar a outras alas. Por exemplo,
o caso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que, segundo assessores presidenciais, também está de olho nesta vaga. Mas, Maju, segundo eu apurei, hoje o favorito para a vaga é o ministro André Mendonça por conta dessa questão dos religiosos. Mas mesmo no Congresso, como eu disse, está todo mundo de olho e quer participar da escolha, quer dar conselhos, opiniões ao governo a respeito dessa vaga. Tem gente que defende o nome de Aras e eles também veem gestos de Aras alinhados ao presidente da República, o que seria exatamente o que caberia nesse perfil de ser uma pessoa fiel, leal, alinhada ao Palácio do Planalto. O ministro Marco Aurélio, ele vai se aposentar no dia 5 de julho, ele já anunciou isso, e tem alguns auxiliares do presidente que defendem que Bolsonaro já anuncia, então, quem seria o escolhido dele para acabar com essa disputa nos bastidores. A conferir, Maju, o que o presidente vai fazer, se vai ser um desses que já estão na roda, algum desses nomes, ou se ele vai tirar o nome da cartola que ninguém conhecia, que ninguém imaginava, na verdade, como foi o caso do ministro Nunes Marques. Maju. Obrigada, Sadi. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição. Essa prática também é conhecida como stalking, que consiste em perseguir de forma reiterada uma pessoa por qualquer meio. E quem for condenado pelo crime pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão e pagar multa. A polícia marcou para hoje a reprodução simulada, que a gente chama também de reconstituição, da morte do Henry, de 4 anos, lá no Rio de Janeiro. Carlos Delanoy está no condomínio onde o menino morava e acompanha tudo e traz as informações para a gente. Oi, Carlos. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, os policiais e peritos que vão participar dessa reprodução simulada chegaram aqui ao prédio na zona oeste do Rio, pouco antes das 2 da tarde. Para fazer essas simulações, eles trouxeram um boneco com o peso e altura do menino Henry. O advogado André Barreto, que representa a mãe do menino, Monique Medeiros, e também o padrasto, o vereador doutor Jairinho, tentou adiar sem sucesso essa reprodução simulada. Alegou que Monique passa por um grave quadro depressivo e disse que nem ela, nem o doutor Jairinho vão participar dessa reconstituição. O Henry Borel tinha 4 anos e morreu na madrugada do dia 8 de março no apartamento aqui dentro, onde ele morava com o casal. A mãe contou à polícia que naquela noite ela encontrou o filho caído no chão com os olhos revirados e sem respirar. Funcionários do hospital para onde o menino foi levado disseram que ele chegou morto. Os peritos vão aqui tentar responder a essas perguntas. O que aconteceu? Quais são as hipóteses? Houve um acidente, uma queda da cama? Por que o menino Henry Borel morreu com lesões tão graves como as identificadas pelo IML? O laudo do IML apontou que o menino tinha lesões graves no corpo e na cabeça e também uma grande hemorragia. Então, a questão agora é saber como é que isso aconteceu. Hoje, o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, revelou que Dr. Jairinho ligou para o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, logo depois da morte de Henry. O governador confirmou que recebeu uma ligação de Dr. Jairinho, horas antes do caso envolvendo Henry ganhar repercussão. O governador informou que no telefonema, ao saber do fato, ele limitou-se a explicar ao vereador que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e encerrou a ligação. Em nota, o governador em exercício reiterou que sempre deu total autonomia à Polícia Civil e que não interfere em investigações. Maju. É isso, Carlos. Obrigada pelas informações. E ainda no Rio de Janeiro, 2 policiais militares viraram réus pelo crime de racismo. Eles expulsaram um jovem negro que fazia compras em uma loja no shopping Ilha Plaza, na zona norte da cidade, em agosto do ano passado. Matheus Fernandes, de 18 anos, estava na loja para trocar um presente de Dia dos Pais. Depois de retirado da loja à força, o jovem foi levado para uma escada e foi agredido. Os policiais trabalhavam em uma empresa que presta serviços de segurança ao shopping. Em depoimento, o soldado Diego Alves da Silva e o sargento Gabriel Isaú alegaram que Matheus parecia suspeito porque usava um boné que seria uma referência a um traficante de drogas. Mas o Ministério Público classificou a conduta deles como arbitrária e preconceituosa.
Dentro da corporação, os PMs respondem a um inquérito que até agora não foi concluído. O Ilha Plaza disse que desde o primeiro momento contribuiu com as investigações para que todos os fatos fossem esclarecidos. O shopping disse ainda que repudia qualquer ato discriminatório e de violência. A PM disse que o inquérito sobre o caso está na fase final e que a corporação vai se manifestar quando o resultado for publicado. Nós não conseguimos contato com a defesa dos policiais. E a seguir, amanhã dá para fazer a consulta para saber quem tem direito ao novo auxílio emergencial. E o temporal, que olha só, assustou moradores do Espírito Santo. E tem a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Já, já. Um tribunal em Hong Kong condenou 7 ativistas pró-democracia por terem participado de um protesto ilegal. Entre os condenados está o advogado Martin Lee, de 82 anos, que é chamado de pai da democracia em Hong Kong. Ele ajudou a criar o maior partido de oposição da cidade, o Partido Democrático, na década de 1990. O tribunal declarou os 7 ativistas culpados por organizar e participar de um comício ilegal em agosto de 2019, uma das maiores mobilizações pró-democracia na cidade. A pena vai ser divulgada no dia 16 de abril. Essa semana, a China concluiu uma legislação que vai escolher os candidatos que podem disputar as eleições em Hong Kong e apenas candidatos que são considerados patrióticos que serão aprovados. Voltar a falar dos Estados Unidos, porque o presidente americano Joe Biden apresentou um novo pacote de estímulos à economia do país de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. A gente vai voltar a falar sobre isso com o correspondente Felipe Santana, né, Felipe? Porque aquele outro pacote de quase 2 trilhões de dólares previa cheques diretos para a família, né? Para famílias, e agora esse é voltado para infraestrutura. Isso, Maju, só se fala em trilhões de dólares aqui para reerguer a economia. Dessa vez, esse pacotão pretende ajudar a economia com a ideia, basicamente, a seguinte: reconstruir estradas, pontes, etc., infraestrutura, e assim criar novos empregos. É muito parecido com o plano do presidente Roosevelt, que ajudou a reerguer os Estados Unidos da Grande Depressão lá dos anos 30. Mas essa nova infraestrutura americana seria a da economia do futuro. O plano, a princípio, é cortar emissões de gás carbônico. A visão do presidente Biden é que no futuro próximo, metade dos americanos vão dirigir carros elétricos. Mas para isso, tem que construir a infraestrutura, ter lugar para carregar o carro na estrada, por exemplo. E incentivar a pesquisa por baterias que carreguem mais rápido e durem mais. Mas a ideia é também se preparar para o pior. As estradas e as pontes vão ser protegidas contra enchentes e fortes chuvas provocadas pelas mudanças climáticas. A ideia também é criar bons empregos e que paguem bem. A preocupação, entretanto, dos sindicatos é a seguinte: essas novas tecnologias precisam de menos gente na linha de produção. Um carro elétrico precisa de menos gente para produzir do que um tradicional, por exemplo. Para erguer uma petrolífera, precisa de mais gente do que em uma planta de energia solar. Além disso, uma planta de energia solar fica rodando, às vezes, sem ter um funcionário fazendo a manutenção, enquanto uma carvoaria precisa de muita gente batendo ponto ali todo dia. Outra preocupação do pessoal que trabalha com combustíveis fósseis também é que não é tão simples passar de uma carvoaria para uma planta de energia eólica, por exemplo. O argumento é algo como: não é porque o Neymar é um atleta que você pode colocar ele para disputar uma prova de natação. Mas o plano é ambicioso, Maju, é muito empolgante, vai tirar dinheiro dos cofres públicos e colocar na mesa como uma grande aposta que, se der certo, pode mudar a economia do mundo todo para sempre. É isso, torçamos para que dê certo, então. Obrigada, Felipe. Bom trabalho para você. E aqui no Brasil, o governo federal abre amanhã a consulta para que o trabalhador descubra se tem direito à nova rodada do auxílio emergencial. Os pagamentos seguem um calendário e vão obedecer à data de aniversário. Então, quem nasceu em janeiro vai receber a primeira parcela do auxílio no dia 6 de abril. E assim, sucessivamente, até o depósito no dia 30 de abril para os nascidos no mês de dezembro. E o dinheiro vai ser depositado nas contas digitais da Caixa. No site do JH você encontra os caminhos para descobrir se você terá direito a esse benefício. E motoristas brasileiros estão cruzando a fronteira com o Paraguai em busca de gasolina mais barata.
A Débora prefere abastecer o carro no Paraguai para economizar, já que mora perto da fronteira com o país vizinho. Para mim completar o meu tanque, eu gasto em torno de 160. No Brasil é 230 por aí. Por aqui basta atravessar uma rua para sair do Brasil e entrar no Paraguai. Não é preciso passar por posto de imigração. Milhares de pessoas fazem esse caminho todos os dias, a maioria para fazer compras, para trabalhar, estudar. E agora, por causa do preço da gasolina brasileira, muita gente tem tido mais um motivo para fazer esse trajeto. Depois de 6 altas seguidas em 2021, em março a Petrobras reduziu 2 vezes o preço do litro da gasolina nas refinarias brasileiras. No total, a queda foi de 25 centavos. Ainda assim, a gasolina acumula alta de quase 41% nesse ano, puxada pela subida do dólar e do petróleo no mercado internacional. E o preço que é cobrado do consumidor final nas bombas e que é acrescido de impostos e de outros custos continua pesando no bolso de quem abastece. Em Ponta Porã, cidade brasileira na fronteira, entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, por exemplo, o litro da gasolina em alguns postos chega a R$ 6,00. Em Pedro Juan Cavalheiro, no lado paraguaio da fronteira, a média é de R$ 4,40, numa volta rápida pela cidade. Nossa, cara, no final do mês deve dar uma economia no mínimo de uns R$300, cara, que eu ando bastante. Nesse posto paraguaio, boa parte dos carros tem placas do Brasil. E o movimento de brasileiros, segundo a gerente, só tem aumentado. O Vinícius veio de outra cidade, de Mato Grosso do Sul, para fazer compras. Antes de voltar, aproveitou para abastecer. Lá em Nova Alvorada, 6,11. Aqui, 4,38. Eu completei o tanque para poder ir para a faculdade semana passada. Gastei R$305 para completar o tanque. Aqui, acabei de completar, deu 238. No Paraguai, a gasolina não tem adição de etanol, como no Brasil. Por isso é necessário colocar um pouco de álcool, para não estragar o motor do carro. A Patrícia disse que ainda assim compensa. Eu estou economizando bem mais que no Brasil, viu? Bastante. Eu economizo em torno de uns R$40, R$50, mais ou menos. Tá demais, não tem condições de se abastecer no Brasil. E a Petrobras tem informado que essas variações no preço dos combustíveis nas refinarias, tanto para baixo quanto para cima, tem como referência a taxa de câmbio e o preço do petróleo no mercado internacional. A gente fala agora de buraqueira, de atoleiro. Lá no Maranhão, rodovias federais não resistem às chuvas fortes. Carros e caminhões têm que ser rebocados por tratores. Os sons que se ouvem numa rodovia podem dizer muito sobre ela. Rapaz, só buraco, cara. Não tem condição não, já tem mais de hora que eu entrei lá e já tem mola quebrada, balança quebrada. Deve ser mais rápido, né? Mas o que faz, né? Não sei o que acontece, que eles não arrumam, cara. O jeito é andar devagarinho, quase parando. E assim se formam filas de caminhões que lentamente se afundam na buraqueira. A situação horrível se estende ao longo de 120 quilômetros da BR-226, na região central do Maranhão. Uma ligação importante entre o centro-oeste e o nordeste do país. Com o período chuvoso, a situação também piorou na BR-316, que faz a ligação entre São Luís e Belém do Pará. Em alguns trechos, o asfalto já nem existe mais. E o resultado é esse aqui, ó. Os motoristas mal conseguem passar dos 10 km por hora. Fica até difícil acreditar que isso aqui é uma das principais BRs do Maranhão. Uma rodovia federal. Neste trecho, que está sendo planejado para ser a BR-324 e que funciona como uma via importante de escoamento da safra de grãos da região, não há nem asfalto. Quando chove, caminhoneiros chegam a passar dias atolados. Este veículo só saiu com a ajuda de 2 tratores. A Dona Maria tem um comércio na rodovia e uma coleção curiosa também. Placas perdidas no lamaçal. Feira de Santana na Bahia, Balsas Maranhão. Isso aqui é o mínimo. Essa BR aqui é uma vergonha. Na BR-222, que liga São Luís ao centro-oeste maranhense, muitos carros e caminhões pelo caminho. Nosso pedaço aqui, ó. Pedaço, rolamento tudo. Quando começa a escurecer, as armadilhas ficam ainda mais escondidas. E se os motoristas pedem socorro, o que dizer do paciente que está na ambulância? Paciente crítico, tá crítico a condição aí.
E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que já fez contratos de manutenção para a BR-222 e para as BRs 226 e 316 e que elabora um projeto para revitalizar totalmente os trechos que já não suportam mais o tráfego. Sobre o trecho projetado para ser a BR-324, o DENIT, que é esse departamento, respondeu que ainda faz estudos para definir se essa estrada pode mesmo virar uma rodovia federal e que, enquanto isso, não pode fazer qualquer tipo de manutenção no local. E moradores do Espírito Santo acordaram assustados com a destruição que um temporal fez por lá. Esse temporal atingiu o estado ontem à noite. Teve chuva, ventos fortes, granizo e quase 60 mil raios. Quando a tempestade se formou, foi de assustar. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 17 mil dos 58 mil raios atingiram o solo. Muita chuva e granizo. As pedras furaram tetos de casas e amassaram carros. Algumas rajadas de vento passaram de 100 km por hora no vão central da maior ponte do Espírito Santo. Em Vitória, lá se foi uma caixa d'água. Caiu do alto do prédio. Por sorte, não tinha ninguém embaixo. Hoje de manhã o dia começou com sol, não há muitos pontos de alagamentos, mas há registros de prejuízo em quase todo o estado. Com o dia claro, foi possível avaliar melhor como a força da tempestade foi devastadora. Árvores arrancadas pela raiz em muitos bairros. Embaixo dessa, 3 carros esmagados. Não tinha ninguém nos veículos. Essa outra caiu sobre mesas de um quiosque que estava sem clientes por causa da quarentena. Mas o susto... Veio aquela ventania forte, coisa que eu nunca vi na minha vida. Entendeu? De repente, só vimos quando a castanheira foi caindo. O ferro retorcido é do telhado de uma empresa, veio tudo abaixo. E esse outro telhado não é dessa Casa Verde. É de um imóvel que estava a 30 metros dali e foi levado pela ventania. Dessa outra casa não sobrou nada. Caíram teto, parede. Uma família com 4 pessoas estava lá na hora. Precisaram de ajuda dos vizinhos para sair debaixo dos escombros. Eliana está aqui para contar, né, se tem mais chuva lá para o Espírito Santo prevista. Boa tarde, Eliana. Boa tarde para você também, Maju, e boa tarde a todos. Olha, ainda pode chover sim. Ontem uma frente fria chegou ao Espírito Santo, por isso choveu forte. Hoje essa frente vai até o sul da Bahia, já foi, na verdade, e no deslocar dela ainda tem condição para formar pancadas de chuva com raios, eventualmente ventania e granizo no Espírito Santo. E Vitória teve o março mais chuvoso em 8 anos. Choveu 260 milímetros. 93% acima do normal, que é de 135 milímetros. Hoje são esperados mais 20 milímetros de chuva. Março também foi chuvoso em Florianópolis, Macapá e Manaus. Já Brasília teve o março mais seco em 5 anos. Choveu 150 milímetros, 71% do normal. Hoje pode ter alguma pancada de chuva, mas bem isolada. Porto Alegre, Campo Grande e Salvador também tiveram chuva abaixo da média em março. E São Paulo e Rio ficaram mais quentes que o normal. São Paulo teve 24 dias com temperatura acima da média e o Rio 23 dias, Maju. Encerrou aí o pacote março, como é que fica abril? Está começando hoje, né? Pois é, abril começa da seguinte forma, olha, no geral o mês vai ter pouca chuva na maior parte do Brasil, no sul fica mais seco e continuam os problemas de estiagem, no sudeste uma chuva mal distribuída com queda no nível dos reservatórios e no nordeste uma chuva mal distribuída também. No centro-oeste, além da pouca chuva e do calor, aumento das queimadas e só a região norte é que deve ter bastante chuva, mas aí com risco de novos transbordos de rios. Hoje, sem previsão de chuva nessas áreas que estão aqui em amarelo, entre Rio Grande do Norte e Sergipe, também aqui pegando região serrana do Rio até Mato Grosso do Sul e o interior da região sul. Curitiba, São Paulo e Campo Grande estão no caminho aí do dia sem previsão de chuva hoje. E Aracaju também, a gente tem imagens ao vivo de lá. Olha Aracaju aí com algumas nuvens, mas céu claro e tá calor, máxima de 31 graus. Hoje a chuva vai se concentrar nessas áreas que estão aqui em azul e tons de rosa no nosso mapa, principalmente onde ele está mais escuro, então pegando áreas aqui do norte do Brasil, chegando até o Maranhão e também aqui no sul da Bahia, por causa da frente fria que eu falei que já chegou lá. Amanhã, essa frente fria vai continuar estacionadinha ali no litoral sul da Bahia.
e vai provocar mais temporais nessa faixa toda aqui que se estende até o oeste da Bahia e parte do Tocantins. A área com alerta para temporal, quer dizer, são as regiões com maior risco de temporal, também inclui essa faixa aqui entre Amapá e parte do Pará, um pedaço do Amazonas e também o Acre, Maju. E nas outras regiões, como vai ser a Sexta-feira Santa? Falei aí dos temporais mais localizados no Nordeste, também no Norte. Agora eu falo das áreas que vão ter pouca ou nenhuma chuva: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campo Grande, todas elas sem previsão de chuva amanhã. Florianópolis pode ter alguma chuva, mas 5 milímetros, é fraca e isolada. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Campo Grande também terão pouca chuva amanhã, só 5 milímetros, com calor em todas elas. E em Vitória, que hoje ainda pode ter chuva forte, amanhã já não está mais na área de temporal, máxima de 30 graus em Vitória amanhã, com 5 milímetros de chuva também, é pouquinho a chuva fraca e isolada. É isso, Eliana. Tá aqui amanhã? Estou aqui. Então, estamos, né? Estaremos juntas. Obrigada pela companhia hoje. Você também, obrigada pela companhia. A JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.